Tudo vida para todos, aqui diretamente do auditório da igreja em São Paulo, Brasil. Nós estamos no meio de uma conferência internacional e esta é a mensagem 4, fazendo parte já do conjunto das 24 mensagens que comporão o alimento diário. A mensagem 4 tem por título Destinatário Timóteo, a parte 2. E a leitura bíblica é Filipenses 2, versículos 19 a 22, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5 e de 9 até 13. Antes de iniciar esta mensagem, gostaria de esclarecer uma coisa que meu querido irmão Ezra e companheiro de lutas, ele iniciou já a mensagem 1 e a mensagem 3, como ele disse na mensagem 3, que precisa de oração de todos, porque não é fácil transmitir a palavra das duas epístolas das cartas ao Timóteo, porque é um conteúdo denso, tanto é que ele começou a falar um pouco da fé, a fé objetiva, e fala um pouco da economia de Deus, da palavra saudável, do são ensinamento, e também em contrapartida das fábulas, genealogias sem fim, e todo ensinamento diferente. Isso, logo no começo de 1 Timóteo, é abordado. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês. O irmão Ezra, liderado por irmão Ezra, o irmão André e o irmão Miguel vão seguir na abordagem do conteúdo das duas cartas, de 1 Timóteo e 2 Timóteo. Tá? Então eles vão entrar, por isso que o irmão Ezra já começou, vão entrar nesses dois livros, mostrando o seu conteúdo, o seu encargo, o que o Senhor quer falar conosco. E o meu papel seria sempre com uma visão mais panorâmica, uma visão mais macro e contextualizando os irmãos com relação ao objeto que em estudo, para nós termos uma visão maior, para entendermos as duas cartas. Então, eu comecei mostrando um pouco do nosso encargo. Antes de começar essa conferência, Deus, então, nos indicou que o caminho é seguir essas duas epístolas, porque Deus tem um encargo nos preparar para o final dos tempos, e agora o meu encargo é essa segunda mensagem, continuar falando um pouco de Timóteo, justamente para vocês terem uma ideia do contexto. Próximas duas mensagens, já no domingo da conferência propriamente dita, eu entrarei no assunto do apóstolo Paulo. Então é o destinatário Timóteo com o autor apóstolo Paulo, tá? Isso tudo vai dar uma visão maior para vocês do porquê foi escrito, porque foi escrito desse jeito, qual é o contexto do momento. E também, seguindo a isso, pretendo mostrar todo o panorama da situação da igreja, daí para frente. Eu não sei onde nós vamos terminar, mas que o Senhor nos dê uma visão maior do que aconteceu e do que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Isso vai ajudar você a
quando irmão Esdras, juntamente com André e Miguel, entrarem no livro, né, propriamente dito, dos livros propriamente ditos, você vai conseguir ter um contexto maior. Porque senão, toda vez nós vamos estudar alguns livros da Bíblia sempre de uma maneira tradicional. Nós não vamos entender algo a mais. Então, graças a Deus que essa contextualização vai ajudar vocês a entender melhor, né? Vocês vai ampliar a visão de vocês quando cada versículo, né, que estiver ali tem a sua razão de ser, tem a sua base por trás, né, daquilo que foi falado, tá bom? Então, essa é a minha missão. A minha missão é dar essa visão global para vocês, essa visão panorâmica, para vocês poderem se situar, né, no conteúdo das duas cartas. Muito bem. Então, por isso, né, eu também peço oração para vocês, que o Senhor possa realmente abrir o seu coração para mostrar para nós o que Ele quer, né? Nós não estamos meramente fazendo estudo desses dois livros. Isso quero deixar claro, o irmão Ezra já deixou claro, né? Não pretendemos fazer nenhuma exegese, né, dos escritos de cada livro da Bíblia, e nem nem somos especialistas em fazer comentários da Bíblia de versículo por versículo. Não temos essa intenção, mas nós temos a intenção, né, queridos irmãos, de falar aquilo que o Senhor tem para o presente momento para a sua igreja. A palavra profética, a palavra atual, a palavra presente, porque, irmãos, numa dessas viagens vinda e voltas de Sumaré para cá, voltando, sempre tem irmãos me acompanhando. Numa dessas viagens, eu comentei com o irmão, falei, você sabe exatamente o que é palavra profética, qual é a função dela? Né, eu falei, por exemplo, é o seguinte, hoje, né, eu sinto bastante com problema dessa minha mão direita, e quando surge o problema de comunicação com o cérebro, né, que é através do sistema nervoso, e a mão não consegue se movimentar adequadamente, porque perdeu, né, um contato bom com o cérebro. Portanto, irmãos, é muito importante a gente estar ligado à cabeça. É muito importante a gente receber impulsos, né, elétricos, no caso da mão, impulsos espirituais da cabeça. E quem é que manda os impulsos elétricos para a mão poder se movimentar, queridos irmãos, é através da palavra profética. Então, quando Deus dá uma palavra profética, não é apenas para você conhecer melhor a Bíblia, você conseguir falar uma boa doutrina, né, repetir o que nós falamos, não é isso. É que Deus está querendo fazer alguma coisa com a palavra profética. Por exemplo, vou citar um exemplo, talvez a ilustração fica melhor. O meu corpo está precisando de água, preciso me hidratar, certo? Então, o meu cérebro manda uma palavra presente, que é a palavra profética. Manda uma palavra presente, o corpo está precisando de água. Então, a mão, vou usar a mão esquerda, tá? A mão precisa, através da palavra profética, entender que a cabeça quer que a mão pegue um copo cheio de água e coloque na boca, e a boca deve beber. Efetuou uma operação em benefício do corpo. Vocês entenderam? Então, a palavra profética não é para aumentar seu conhecimento bíblico. A palavra profética não é você entender mais uma doutrina. A palavra profética é para Deus fazer a sua operação em favor da igreja. Então, a palavra que Deus dá hoje, não é? É para hoje. Então, hoje nós precisamos entender que a palavra profética é para, né, Deus fazer as suas operações de acordo com a necessidade do corpo e da necessidade de Deus. Tá? Então, isso em suma é a função da palavra profética, tá? Além, claro, de fundamentar vocês na palavra, além, claro, de fazer vocês realmente terem um pleno conhecimento da verdade, etc, etc. Mas isso tudo visa a operação de Deus para fazer a sua vontade, tá? Muito bem. Então, compreendendo isso, eu queria então já entrar em Timóteo,
porque eu tenho um trabalho um pouco extenso para fazer hoje, eu não quero perder tempo. Vamos entender o seguinte. Timóteo, na primeira viagem que Paulo fez com Barnabé, eles foram enviados por quem? Quem sabe dizer? Eles foram enviados pelo Espírito Santo. Eu falei na semana passada que Deus, ele fez encarnar a Jesus, ao seu Filho, se tornou aqui na terra um homem. Jesus viveu aqui na terra como um homem, mas totalmente obediente aos comandos do Deus Pai, e foi obediente até o final em morte de cruz. E realizou a redenção pelo homem, e ressuscitou a esse Jesus, aprovado por Deus, que Deus o fez, o quê? O gerou como filho de Deus. O homem Jesus foi gerado filho de Deus, filho primogênito de Deus, e não só isso, Deus o exaltou sobremaneira e o colocou acima de todo principado e potestade, não é isso? Domínio e poder e de todo nome que se possa referir em todos os séculos. E Jesus, o Filho de Deus, ele está sentado à direita de Deus, porque Deus disse para ele: assenta-te à minha direita, até que eu ponha por estrado dos teus pés todos os teus inimigos. A versão King James atualizada diz, em Salmo 110, assenta-te à minha direita e aguarda, até que eu ponha por os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, nosso Senhor, o segundo da Trindade, Cristo, ele objetivamente hoje está sentado à direita de Deus, aguardando. Aguardando o quê? Aguardando que o Pai ponha todos os seus inimigos debaixo dos pés. E como o Pai vai fazer isso? Quem sabe? O Pai precisa da igreja. O Pai precisa da cooperação da igreja. Mas a igreja, sem o Espírito, não é nada. Então, graças a Deus, que Deus, quando o Filho, não é isso? Foi recolhido à destra de Deus, o Espírito Santo foi enviado. E por isso que Jesus mesmo disse, depois da ressurreição, ficou com eles 40 dias e disse para eles: vão para Jerusalém e aguardem a promessa do Pai. Que promessa é do Pai? A promessa do Espírito. Derramarei do meu Espírito sobre vós. E aconteceu no dia de Pentecostes, o Espírito então desceu sobre eles. Mas alguns dias antes, ainda, em João capítulo 20, e Jesus apareceu depois da ressurreição, onde estavam os discípulos, e soprou sobre eles e disse: paz seja convosco, e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Vocês se lembram disso? Então, os discípulos receberam o Espírito Santo para dentro deles, como nós hoje recebemos no momento em que nós cremos em Jesus, e no dia do Pentecostes inaugurou a ação do Espírito. No dia do Pentecostes derramou o Espírito, eles passaram, desceu sobre cada um deles como uma língua, de fogo, e eles passaram a falar sobre dialetos e idiomas que eles não sabiam falar. E pregando o evangelho nesses idiomas, nesses dialetos. E começou a operação do Espírito. Vocês entenderam? Então, a partir do momento da ascensão de Cristo, foi derramado no dia do Pentecostes o Espírito Santo. A partir desse momento, queridos irmãos, nós estamos na era da operação do Espírito. Hoje é o Espírito que opera em você e em mim. É o Espírito que opera sobre
toda a terra, todo mundo, todas as circunstâncias, ele é capaz de operar. Quando um comportador dinâmico vai na rua e o Espírito diz para ele, contata aquela pessoa. E quando o comportador vai contatar com aquela pessoa, a pessoa vai dizer, puxa vida, hoje de manhã mesmo, eu tinha um pressentimento que Deus ia fazer uma coisa diferente comigo. Quem é que fez esse trabalho? O Espírito. O comportador não tem capacidade de fazer isso. Não tem capacidade de trabalhar na mente das pessoas, na vida das pessoas. Então, hoje é a era da operação do Espírito em todas as pessoas e em nós. O Espírito trabalha em nós. Bom, visto isso, irmãos, eu quero mostrar por esse ângulo, a preparação do jovem Timóteo é totalmente uma operação, uma ação do Espírito. Entenderam? Assim como você. Você está aqui sentado, é por ação do Espírito. Assim como Paulo disse, aquele que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou, é a operação do Espírito. Ele operou em você e você está aqui sentado. Então, queridos irmãos, nós temos que enxergar isso. O Espírito é capaz de operar nas situações, capaz de operar nas pessoas, e você não tem essa capacidade, mas o Espírito tem. Tá bom? Só que o homem precisa consentir. O homem tem livre-arbítrio. Ele pode aceitar ou pode não aceitar. Se ele aceitar, recebe bênção. Se não aceitar, né? Aí a escolha é dele. A escolha é dele. Se escolher maldição ou escolher a bênção. Graças a Deus, nós preferimos escolher sempre a bênção. Então, Paulo, né? Barnabé, olha aqui, vamos lá, capítulo 13 de Atos, vamos ler de novo, por isso digo um trabalho um pouco extenso, vamos lá. Capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem estava em primeiro lugar aqui? Barnabé. E segundo, Simeão, por sobrenome Níger. Terceiro, Lúcio de Cirene. Quarto, Manaém, colasso de Herodes. E o quinto, o último, era o quê? Saulo. Saulo foi um jovem que Barnabé foi buscar em Tarso, não é isso? Trouxe e serviu com esses irmãos durante 1 ano na igreja em Antioquia. Tá? E o Espírito tem pressa. O Espírito tem uma obra a realizar. Esse evangelho não pode ficar para os gentios, não pode ficar preso em Antioquia. Tem muitas cidades, tem o mundo inteiro para conquistar. O Espírito tem pressa. O que é o Espírito? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Isso é muito interessante. Como é que diz o Espírito Santo? Hoje de manhã estamos reunidos aqui e de repente aparece o Espírito Santo aqui, ó. Um fogo aqui, ó. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho, né, como é que é chamado? Não aparece assim. Aparece no espírito de cada um desses 5. Da liderança, o Espírito fala com cada um deles, eles percebem que o Espírito Santo está falando. E o Espírito Santo é assim que atua, irmãos. Não é de uma maneira mística. Não, atua no coração e principalmente da liderança que tem mais sensibilidade do Espírito. Eles sabem o que o Espírito Santo está falando, certo? Então, separai-me, o quê? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Então, eles foram separados pelo Espírito Santo, eles foram enviados pelo Espírito Santo. E quando alguém é enviado por Deus, ele é um apóstolo. Então, esses dois, Barnabé estava em primeiro lugar dos 5 líderes da igreja de Antioquia, e Saulo era o último, ele é o dedo mindinho, né, da igreja, da liderança da igreja em Antioquia. E o Espírito então mandou separar o primeiro e o último, Barnabé e Saulo. Tá? Aí saiu. Foram para Chipre, né, e de Chipre eles passaram. E nesse meio tempo, aqui não registra,
Eles passaram por muitas tormentas no mar, problemas, naufrágio, aquela coisa, toda dificuldade toda. E em Perge, o João Marcos não aguentou a parada e foi embora. Foi embora para casa da mãe, para segurar na saia da mãe, porque não é para ele essas intempéries da obra, né? Essas dificuldades da obra. Mas, irmãos, aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: nós precisamos aprender esse princípio que eu acho que negligencio por um período na obra, de sempre incluir jovens na obra, sempre incluir jovens no serviço ao Senhor. Nós precisamos sempre aperfeiçoar alguém mais jovem do que nós. Então esse é um bom princípio. Ainda que ele não aguente o tranco, como João Marcos, mas depois se tornou útil para Pedro, ele se tornou útil também para Paulo. Eu vou mostrar isso em 2 Timóteo, também para Paulo, tá? Então, irmãos, esse é um princípio. Só que esse menino não aguentou, foi embora. Não desista dele. Barnabé não desistiu, mas talvez tenha uma ligação afetiva, porque era primo de Barnabé, mas Paulo não quis mais levá-lo na segunda viagem. Bom, antes de chegar na segunda viagem, eu quero dizer o seguinte: quando chegaram em Antioquia, isso já no versículo 16 de Atos 13, e Antioquia, né, surgiu, levantando-se, né, para falar para os judeus. Quem? Paulo. Paulo se levantou. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo passou a usar Paulo como porta-voz. Passou a usar Paulo como canal, né, da palavra profética, canal da palavra de Deus, falar o que Deus quer falar. E a partir de Antioquia da Pisídia, a ordem entre os dois foi mudada rapidamente. Era Barnabé o primeiro dos 5, e Paulo era o último dos 5. Na saída era Barnabé e Saulo, mas em Antioquia o Espírito Santo já estava evidenciando os dons de Paulo. Paulo passou a ser, né, o ministro da palavra, o profeta, profetizava a palavra de Deus. Mas, queridos irmãos, eu não vi, como comentei na mensagem passada, não vi nenhum ressentimento por parte de Barnabé. Vocês viram isso na Bíblia, não? Eu não vi nenhum ressentimento e nenhum pé atrás. Tá bom, daqui para frente, já que, né, eu fui colocado em segundo lugar, então daqui para frente não vou mais cooperar com tanto afinco. Não, você não vê isso. Não houve nenhuma contestação por parte de Barnabé. Por isso, irmãos, eu quero mostrar isso um segundo princípio. Primeiro princípio é sempre levar um jovem, sempre carregar um jovem para aperfeiçoar. Em segundo princípio, irmãos, na obra do Senhor não tem conceito de posição. Não tenha conceito de posição. Se Deus usa a ordem que Deus usa, que o Espírito usa, irmãos, obedeça a ordem do Espírito. Não é? Você vai ter a sua bênção. É ou não é? Então, é simples. Essa obra é do Espírito. O Espírito é responsável. Ele vai ter que prestar as contas com o Pai. Então, ele vai fazer as coisas do jeito dele. E ele fazendo do jeito dele, você não precisa ficar chateado. Você diz sim e amém. Porque o conceito de posição é humano. O conceito de posição é do sistema cartesiano. O conceito de Deus espiritual é outro conceito. Não tem esse conceito de posição, é ou não é? É importante, irmão, nós sejamos todos usados pelo Espírito para fazer a obra segundo a vontade do Pai. Tá certo? Tá. Bom, isso já uma vez entendido. Então, vou correr um pouquinho. Paulo, então, passa para Icônio, capítulo 14 de Atos. Paulo foi para Icônio, mas em Antioquia da Pisídia já encontrou perseguição violenta, tá? Aí foi para Icônio. Em Icônio também, né, surgiu um tumulto. Paulo e Barnabé tiveram que fugir para Listra. E Listra e Derbe. Listra era onde a família de Timóteo estava, em Listra. E, versículo 8, em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado. Ali,
Paulo curou um homem aleijado de nascença, né? E quiseram fazer os deuses, né? Os deuses. A Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo chamaram de Mercúrio, né? Mas Paulo interrompeu isso. E assim, os judeus de Antioquia e Icônio, tomados de inveja, e eles fizeram um tumulto, né? E causaram tamanho, né? Tamanho tumulto que eles tiveram que, né? Perdão, eles tiveram que ir para, não, Paulo, ele foi apedrejado em Listra, né? Dá uma olhada aqui, no capítulo 19. Sobrevieram, porém, judeus em Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Irmãos, esse relato foi só um versículo. Mas, irmãos, imagina só, alguém ser apedrejado e dado como morto. Irmãos, deve ter sido machucado muito, muito. Então não é uma coisa simples, ele correu grande risco de morte. Uma pedra, não é uma pedrinha de estilingue, né? Uma pedra naquele tempo eram as pedras grandes, de mão. Essas pedras, se pegar no lugar certo, traumatizam um craniano e morte certa. Então o Senhor guardou Paulo, só que Paulo, rodeando os discípulos, Paulo se levantou e no dia seguinte foi para Derbe. Veja, esse espírito, irmãos, que eu quero dizer, o Senhor precisa revestir com esse mesmo espírito no final dos tempos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos esse pequenino rebanho, não tem muita força, mas nós temos esse espírito. Esse espírito de Paulo. Não é? Uma dificuldade, perseguição, sofrimento. Levanta-se e vamos partir para outra. Temos medo? Não temos dificuldade, porque essa obra é do Espírito. Tá bom? Então, 2021, irmãos, que o Senhor nos dê esse Espírito. Tá? Não tem medo de perseguição, não tem medo de tribulação. Se o Espírito quiser, nós vamos levantar de novo, vamos embora, vamos para Derbe. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque nessa passagem por Icônio, Listra e Derbe, irmãos, esse testemunho foi forte demais. E a família de Timóteo foi salva ali. Quando eu falo da família, é a avó, Lloyd, a mãe, Eunice e Timóteo. Tá? Isso na primeira viagem. Na primeira viagem, eu estimo, consultando livros históricos, livros comentários, tá? Eu estimo que Timóteo, na época da primeira viagem, ele tivesse 15 anos de idade. Portanto, queridos irmãos, vamos cuidar bem das nossas crianças. Vamos cuidar bem do serviço de crianças. Desde a infância, vamos implantar a palavra de Deus como semente nas crianças. E vamos trabalhar bem nos nossos adolescentes, pois Timóteo, para mim, se converteu aos 15 anos de idade, com a primeira viagem de Paulo. E o testemunho de Paulo, a intrepidez, a palavra, o poder, não é isso? Era um homem destemido, foi apedrejado, dado como morto. Aí foi para outra cidade, né? E depois de Derbe, ele voltou junto com Barnabé, confirmando, dá uma olhada aqui, esse é um versículo importante, estava nas entrelinhas que eu fui lendo e descobrindo. São pequenas pepitas que depois traz um contexto muito maior, porque se vocês não tiverem essa contextualização, vocês não vão entender completamente alguns versículos, tá? Então aqui diz assim, versículo 20, né? O que eu falei para vocês, depois de ter sido apedrejado, dado como morto, rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado naquela cidade o evangelho, e feito muitos discípulos em Derbe, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fizeram um caminho de volta, certo? Fortalecendo a alma dos discípulos,
exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, o próprio Paulo e Barnabé deram exemplos, foram modelos, né, de que eles não tinham medo das tribulações, né, porque através dessas muitas tribulações, muitas lutas, né, é que conseguem entrar no reino de Deus, tá? Então, isso marcou forte, né, na avó de Timóteo, Lloyd, e na mãe Eunice e no adolescente Timóteo. E eu acredito que antes da conversão desses três, né, tanto a avó como a mãe era judia, o pai era grego, tá? E a Bíblia não menciona muito sobre o pai. É muito possível que nesse momento o pai já tivesse morrido. É muito provável, tá? Mas assim, ninguém sabe. Bom, então a educação dele, principalmente a educação nas escrituras, foi feita pela mãe e pela avó. Antes da conversão, era escritura antiga, né? E depois da conversão, também, né, na educação da fé, na fé de Timóteo. Então, Timóteo cresceu nesse ambiente da palavra de Deus e da fé. Isso é muito importante. Por isso, queridos jovens, queridos irmãos, queridas irmãs, que vocês que cuidam do serviço de jovens, vocês têm uma responsabilidade muito grande, né? Vocês que cuidam dos adolescentes, vocês têm na mão, né, quem sabe, futuros Timóteos. Estamos preparando, né, pessoas, né, e muito interessante, irmãos, a preparação é primeiro receber a palavra profética. Timóteo, desde que se converteu, e com a educação da mãe e da avó, a palavra de Paulo era a palavra de Deus, entendeu? Por isso ele foi educado e teve tanta bênção. Por isso, irmãos, eu vou dizer esse segredo para vocês. Se você quer uma bênção individual na sua vida, fique bem próximo da palavra que o Senhor está falando, a palavra profética. Fique alinhado. Quanto mais você fica alinhado, irmãos, toda a sua pessoa vai estar alinhada e tudo vai fluir como um rio do Espírito na sua vida. Seja na área espiritual, seja até na área secular, até o seu negócio, até sua profissão, sabe? Vai correr bem porque você está debaixo da direção do Espírito, né? E alinhado com a palavra dele, tudo vai correr bem, tá? Eu estou falando isso, irmãos, por experiência própria, tá? Então vamos ser esses Timóteos em preparação. Muito bem. Então, ainda não terminei, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Quer dizer, Paulo e Barnabé passaram por Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, e voltaram confirmando em Listra, né, em Icônio e Antioquia da Pisídia, já instituindo os presbíteros em cada cidade, e orando com eles, jejuando com eles, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Quer dizer, os primeiros presbíteros foram levantados em cada uma dessas cidades. Sabe por que isso foi importante? Porque na segunda viagem, já no capítulo 16, na segunda viagem, Paulo resolveu levar Timóteo. Não só pela boa recomendação que o jovem Timóteo tinha dos irmãos de Icônio e também de Listra, mas também houve uma outra base que ficou meio escondido aqui. Eu quero hoje desvendar um pouco juntamente com vocês. Abre em 1 Timóteo capítulo 1, dá uma olhada. 1 Timóteo capítulo 1. Isso é uma pepita, tá? Uma pepita que você talvez não fosse descobrir. Capítulo 1, versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo,
segundo as profecias, preste atenção nisso aí, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Vocês entenderam? Então, houve profecias a respeito de Timóteo que Paulo deu muito crédito, que são profecias verdadeiramente do Espírito. E baseado nisso, Paulo o chamou também. Vocês entenderam? Então, teve uma ofensa. Por isso que ele fala assim, vou ler de novo. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Se você tem uma palavra que Deus te deu, tem uma profecia que Deus te deu, baseado nessa palavra, nessa profecia, combata, luta. Não é? Não tenha medo, o Espírito é com você. Mantendo a fé e a boa consciência. Irmãos, isso é precioso demais. Timóteo é um jovem puro. Ele aprendeu com Paulo. Ele manteve a fé. Uma fé sincera. Uma fé sem segundas intenções. Irmão, isso é importante. Nós não temos segundas intenções. Não estamos aqui na igreja para aproveitar, não é isso? Aproveitar que tem muita gente, posso fazer muitos negócios, fazer muitos contatos, não é isso? Ou posso me casar com boas moças aqui. Não, sem segundas intenções. É a fé pura, sincera, né? E boa consciência. Mantendo uma consciência sempre, né, bem sensível, não deixar cauterizar, né, praticar alguma ação que entristece o espírito, depois você repete entristecendo o espírito 2, 3, 4 vezes e cauteriza. Aí o espírito não fala mais com você, não é isso? Mas Timóteo não. Timóteo mantinha essa sensibilidade do espírito. Bom, isso vai ser confirmado no capítulo 4. Dá uma olhada. Capítulo 4. Ó Senhor Jesus, no versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade. É outra coisa, já vou antecipar, e eu ia falar depois, já vou antecipar. Muitos comentaristas da Bíblia, né, dizem que um defeito principal de Timóteo era a timidez. Timidez, né? Por isso que Paulo fala para ele, né, como é que é, reavivar o dom de Deus que havia nele, não é isso? Porque nós não temos recebido um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação, né? Então muitos interpretam isso como que Timóteo era Timóteo. Não, de fato, Timóteo era Timóteo. Timóteo era tímido, como muitos de nós. Eu também era tímido quando adolescente, quando jovem, né? Mas, irmãos, além de tímido, é que o jovem Timóteo foi chamado para a obra muito jovem. Na segunda viagem, quando Paulo passou por Listra, e os irmãos recomendaram-no, e ele chamou para cooperar com ele, ele tinha, para mim, aproximadamente 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, ou com 19 anos de idade, não sei, ele já foi mandando, ele já permaneceu, né? Ali na região da Tessalônica, para cuidar das igrejas, não é isso? É isso, né? E ele foi enviado de Atenas para Tessalônica. Vou mostrar isso para vocês. Quer dizer, muito jovem. Você imagina um jovem de 19 anos de idade chega aqui para falar com os presbíteros que tem 40, 50 anos de idade, né? Então, por isso que Paulo fala assim, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Você tem que usar a autoridade do Espírito, ser genuíno, não é isso? Seja um canal para o Espírito atuar, tá? Então, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Irmãos, por isso que o dom que ele recebeu pelas profecias, em primeiro lugar, é a palavra. Timóteo tinha dom de palavra. Dom de palavra. Então, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, isso Timóteo guardou a vida toda, manteve-se puro. Irmãos, é isso que nós precisamos. Nos últimos tempos, o Senhor precisa de uma igreja formada pelos vencedores que têm coração puro.
Vamos manter a pureza no coração, tá? Que mais? Onde eu estou? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Quer dizer, até a minha chegada, rumina a palavra. Ouça a palavra profética, não é? Aplica-te à leitura da Bíblia, certo? Seja alguém, né, que está bem perto, conhece a palavra de Deus, conhece a Deus, conhece a vontade de Deus. Para alguém que precisa ser ministro da palavra, irmãos, tem que estar muito perto do que o Senhor está falando, do que o Senhor está fazendo. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Presta atenção. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Que dom é esse? É, dom da palavra principalmente. O dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Quando Paulo passou até Derbe e voltou, instituindo o presbítero em cada cidade, então nesse meio tempo, entre a primeira viagem e a segunda viagem de Paulo na região, o presbitério pôs a mão sobre Timóteo e nessa imposição aconteceu uma profecia. E nessa profecia, o Espírito confirmando que havia colocado no jovem Timóteo o dom da palavra. Então, não te faça negligente com esse dom da palavra. Então, irmãos, isso tudo estava escondido aí nos versículos, e agora o Espírito está revelando. Então, quando isso que eu chamo de contextualização, dá uma visão maior, para vocês, quando lerem, vocês vão descobrir, não mais ler de uma maneira tradicional. Vocês vão começar a ver luz, né, e enxergar coisas que antes você não enxergava, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, vamos voltar lá para Atos, né? Atos 16. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu estou gastando todo esse tempo com vocês, para vocês realmente entrarem na história comigo. Vamos navegar, vamos, né, mergulhar. Aí você vai entender o que estava acontecendo realmente organicamente pelo Espírito, tá? Só que preciso de tempo. Vamos ver se eu consigo terminar. Vamos lá. Aí, né, capítulo 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho e os irmãos de Listra e Icônio. Listra e Icônio eram cidades muito próximas, tá? Então, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Paulo o escolheu para ir em sua companhia, irmãos, é baseado não só no bom testemunho, mas também na profecia que ele havia recebido, que Timóteo havia recebido. Vocês estão entendendo? Então, a base para Paulo fazer essa escolha de levar o Timóteo é uma base muito maior do que você pensa, tá bom? Então, Deus já estava, o Espírito já estava preparando Timóteo, tá? É isso que eu quero que vocês enxerguem. O Espírito prepara, o Espírito é que opera, né? O Espírito trabalhou nisso tudo. Muito bem. Então, eu já expliquei porque ele foi circuncidado da outra vez, não vou falar de novo, tá? Então, Paulo aqui diz, né? Versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus é o Espírito guiando. Então, o jovem Timóteo começou assim, todo, né, muito novato ainda, e viu tudo isso. O Espírito Santo dirigindo a vida do Paulo e Silas, né? É isso, né? Paulo e Silas. Nisso não quis repetir, porque já aconteceu desavença com Barnabé, já se separaram, né? E Paulo então escolheu a Silas e levando a Timóteo. Irmãos, é sempre saudável a gente cultivar um jovem. Muito bom. Então, aí, o que aconteceu? Então, naquela noite, Paulo teve uma visão e um varão da Macedônia o chamando
venha e socorre-nos, vem nos ajudar aqui. Aí Paulo então entendeu, concluiu que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho na Europa, do outro lado, né, do mar Egeu. Então eles navegaram o mar Egeu, foram para, né, Macedônia. Em Macedônia, vocês sabem, foi a primeira cidade, foi Filipos, onde eles pregaram o evangelho, foram para um lugar de oração à beira do rio. Ali a Lídia se converteu, tá? Essa história toda não vou repetir. Mas, queridos irmãos, logo depois já veio a perseguição, né? E Paulo então pregando, andando ali em Filipos, e tinha uma jovem, tinha espírito adivinhador e seguia todos os dias, né, Paulo, e dizia, não, esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Parece positivo, mas se Paulo não interviesse, iria associar os demônios com o evangelho, com o que ele estava pregando. Então Paulo, né, chegou, como repetiu muitos dias assim, Paulo então virou-se e falou para o Espírito, né? Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela e dele. E ele na mesma hora saiu. Como Paulo era um com o Espírito Santo tinha autoridade, né? Expulsou. Só que com isso os profissionais que ganhavam dinheiro com a jovem, né, adivinhadora, e perderam lucro e levantaram um tumulto. E Paulo foi, né? Dá uma olhada aqui, ó. Paulo foi versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança, né? E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, que é como é que chama? Prisão de segurança máxima, né? Segurança máxima. E levou-os para a cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mesmo que alguém abra a porta para ele, ele não consegue sair, porque os pés estavam presos no tronco. Mas, irmãos, Paulo e Silas não estavam tristes com isso, não estavam lamentando, porque se segurança do shopping me perseguem, né? Porque tanta dificuldade de fazer comportagem dinâmica, né? Porque, né, justo hoje que a gente queria alcançar meta rápido, vem uma chuva torrente forte, né? E justo hoje um sol que castiga a gente. Irmão, não, Paulo e Silas não se lamentaram, né? Então eles, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam cantando, louvando ao Senhor, não é isso? Orando ao Senhor, dando aquele gozo, naquela alegria. E você imagina só, levar açoite. Você já se curou dos como é que chama, de vergalhões, né? das feridas de açoite, tudo ferido, tudo aberta, nas costas, pelo todo o corpo. Irmão, não é brincadeira, é muita dor, mas Paulo e Silas não estavam tristes, não estavam com cara de sofrimento, eles estavam louvando e tal, e os demais companheiros da prisão escutavam, né? E de repente sobreveio o tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro, então, desesperado, acordou do sono, viu todas as portas abertas, queria se matar, porque ele era responsável, né? Porque se ele não se matasse, alguém ia matar ele. Então aí o Paulo gritou, não, estamos todos aqui. Fique tranquilo, né? Estamos todos aqui. E o carcereiro foi salvo. Tudo isso foi presenciado por Timóteo, irmãos. O jovem Timóteo já estava sendo preparado para isso. Preparado a não ter medo de tribulação e preparado para não ter medo de açoites, de prisões. É ou não é? Um jovem tímido, como dizem, não é isso? Está sendo preparado para a obra. E Deus, graças a Deus, preparou Timóteo para a obra, né? Então, bom, tudo isso não vou contar a história, vocês sabem disso. Bom, então Paulo e Silas foram para Tessalônica. Em Tessalônica, vocês sabem, né, Paulo encontrou um grupo bom de gregos e muitas mulheres distintas na cidade. Então tinha e alguns judeus, poucos judeus. Então era uma igreja muito promissora, tinha condições, né, financeiras, tinha condições intelectuais para que seja uma igreja boa, né, que consegue acompanhar, né, o mover do Espírito.
mas logo veio a perseguição. Paulo não pôde ficar muito mais tempo ali em Tessalônica e ele teve que sair fugido de lá, né? Então Paulo, aqui ó, no versículo 14, né, do capítulo 17 de Atos. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali, isso já em Bereia. Eles tiveram que sair correndo de Tessalônica e foram para Bereia. Em Bereia eles pregaram o evangelho, eles eram mais nobres em Bereia, só que os que vieram de Antioquia, né, tumultuaram a cidade, eles tiveram que fugir de Bereia e Paulo foi para Atenas. Versículo 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Irmãos, tão jovem, Paulo teve que deixar Silas e o jovem Timóteo com 18, 19 anos, não sei qual a idade exatamente. Então, Paulo foi para Acaia. Eles permaneceram na Macedônia, tá? Paulo foi para Acaia. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Bom, essa história toda não vou contar também. E quando chegou, né, em capítulo 18, ali diz: depois disto, deixando Paulo Atenas e partiu para Corinto, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, né? Então Paulo já havia ido, né, para Corinto. E eu vou aqui, o versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, Paulo foi sozinho para Atenas. Em Atenas ele viu aquela idolatria generalizada dos gregos. Ele pregou o Deus desconhecido, que é o único Deus que criou os céus e a terra, né? E que ele dá respiração a todos. Ele se move, né, na operação do Espírito, né? Ele opera em todos. E daí ele foi para Corinto. Mas em Corinto ele teve que fazer tendas para poder sobreviver, tá? E eu só queria mostrar para vocês, lá em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Timóteo acompanhando tudo, tá? Timóteo acompanhando tudo. Capítulo 1, versículos 5 e 6. E diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Irmãos, esse Espírito de Paulo é precioso demais. Precioso, né? E aqui fala assim, ó. Capítulo 2, dá uma olhada no capítulo 2, primeiros versículos. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, embora seja pouco tempo, mas produziu muito fruto. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, Paulo foi maltratado, foi ultrajado em Filipos juntamente com Silas, tá? Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Nós acabamos de sofrer grandes perseguições lá em Filipos. Nós chegamos até vocês em Tessalônica, também em meio a muita luta. Nós não temos medo, não. Nós viemos aqui para anunciar o Evangelho de Deus. Nós sabemos que o império das trevas vai resistir com todas as suas forças, levantar perseguições, tribulações, mas nós estamos aqui do lado do Espírito.
do lado de Deus. Deus é conosco, tá? Irmãos, esse espírito tem que permear em nós em 2021. Cada um de nós é um guerreiro do Evangelho do Senhor. Nós não temos medo de tribulação alguma, é ou não é? Não temos medo da ação do inimigo. O Senhor nos guarda, o Senhor, Espírito Santo é conosco, porque nós estamos fazendo a obra do Espírito. Então, Timóteo aprendeu tudo isso. Aprendeu ou não aprendeu? Isso, melhor lição é vendo na prática. Eu fui professor em vários anos de engenharia, dei aulas de engenharia, mas nada como na prática, né? Por isso que às vezes eu passava uma teoria para eles, teoria, mostrava a teoria e tal, e dava um exercício de aplicação, eu colocava na lousa, tá bom, agora eu vou explicar para vocês como é que se resolve esse problema na prática. Surgiu um problema na prática, como vou usar essa teoria para resolver esse problema? Aí explicava, resolvia tudo para eles, com equação, tudo, tá? E no fim, olha, resolveu, tá? Vocês entenderam? Todo mundo, entendemos. Vocês sabem fazer? Sabemos. Aí o que eu faço? Aí eu passo um segundo exercício similar. Segundo exercício, estou não esperando para copiar, né? Falei, não, eu não vou fazer, vocês vão fazer, eu espero vocês fazerem. Aí eu fico aqui, eu vou andando de carteira em carteira, e todo mundo com lápis na mão, com papel aqui, não consegue escrever um traço. Ué, vocês não tinham entendido? Vocês não sabiam fazer? Agora, na hora de vocês praticarem, façam. Ninguém consegue fazer nada. Mas eu não vou lá, não ia na frente da lousa explicar, fazer de novo, porque não ia dar certo. Aí eu ia de carteira em carteira ajudar eles a começar. Olha, você viu, você entendeu que eu expliquei assim. Começa assim. Aí ele raciocinava e começava. Irmãos, é assim que eu fiz meus alunos aprenderem. Eu colocar na lousa e resolver um exercício, todo mundo entende. Mas depois, para eles praticarem, eles não sabem fazer. Então eu fazia eles fazerem, né? Então, irmãos, a prática é o melhor exercício. A prática é que faz você aprender, tá? Então, Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos, Paulo era modelo de pureza. Paulo era modelo de entrega, de sacrifício. Não é? Irmãos, é isso que nós temos que aprender esse ano 2021. Vamos aprender isso. Por isso eu disse a mensagem 2, não vamos voltar atrás. Não vamos retroceder para a disputa pela posição, amor à posição, amor pela fama, né? Na igreja, na obra do Senhor, galgar posições para ter poder, para ter, não é isso, regalias, nada disso. Nós estamos aqui, irmãos, é para nos sacrificar pela obra do Senhor. É ou não é? Temos que ter esse espírito, tá bom? Então vamos lá, versículo 3, capítulo 2 ainda de 1 Tessalonicenses. Versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, não tem dolo nenhum. É pureza. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Irmão, nós conseguimos enganar os homens. Como um grande homem, falador de mensagem, eloquente, sabe fazer as coisas. Irmãos, nós enganamos o homem, não enganamos a Deus. Se Deus não aprova você, não aprova o seu procedimento, não aprova a sua palavra, não aprova seu coração, a pureza do seu coração, Deus não usa você. Não tem unção do Espírito. O que você faz, o que você fala, não há respaldo do Espírito. Mas tudo que Paulo fazia e falava tinha respaldo do Espírito. Porque ele era aprovado por Deus. Por isso, irmãos, não busque glória dos homens, não busque bajular homens, não busque ser aprovado pelos homens, seja aprovado por Deus. Quando você é aprovado por Deus, Deus é um com você. Por isso eu digo assim, às vezes eu falo para os irmãos, você não precisa vigiar a minha vida. Porque no dia em que eu pisar na bola, Deus retira sua unção de mim. Deus retira seu espírito de mim. Vocês entendem? Quando retirar a unção de mim, irmãos, eu não tenho mais nada o que fazer. E vocês todos vão perceber que estou enrolando.
Vou começar a enrolar vocês. Mas enquanto o Espírito é comigo, irmão, o Espírito vai falando o que ele quer falar. Porque ainda estou sendo aprovado por Deus. Mas no dia que Deus não aprova, irmãos, o homem percebe. Por isso, irmão, não precisa agradar o homem somente. Não buscar a glória dos homens, mas procure agradar o Senhor, agradar o Espírito. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como bem sabeis, com intuitos gananciosos. Entra numa cidade, entra numa igreja como Tessalônica, tem muitas mulheres ricas, tem muitos homens ricos gregos, tem industriais, tem empresários ricos, tá? E eu começo a bajular essa classe de pessoas na igreja, tá o quê? Para eles me ofertarem, para colocar meu negócio nos negócios dele e tal, e com intuitos gananciosos. Irmãos, isso é feio. Isso é feio. O Senhor precisa de pessoas puras. Nós não estamos aqui para buscar nenhum interesse para nós, nada para nós, irmãos. É para levar a cabo o Evangelho, levar a cabo a vontade do Pai. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Nunca buscamos a glória dos homens. E não deixamos de cuidar de vocês como uma mãe, não tenho tempo, nem como um pai. Noite e dia, com lágrimas, suor, isso. Mesmo não estando bem, uma mãe tem que cuidar do seu filho. Né? Ser mãe é o pior emprego do mundo. Não tem férias, tem licença. Tem licença maternidade na empresa, mas não tem em casa, não. Não é? Então não tem na doença, né? Ou não, tem que levantar, cuidar dos filhos. Quer dizer, irmãos, assim era Paulo. Paulo era assim com os Tessalonicenses, e assim com todas as demais igrejas. Irmãos, esse espírito tem que permear a gente. Eu fico desesperado. Eu quero passar para vocês esse espírito. Vamos amar o Senhor, não é isso? Ó Senhor Jesus. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 1 diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, Paulo deixou a Tessalônica com o coração na mão. Ele queria muito cultivar aquela igreja, cuidar bem daquela igreja, mas teve que fugir por causa da perseguição. Né? Então, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, Paulo, já em Atenas, eu não sei como, já em Atenas, já havia descido Timóteo para Atenas, e de Atenas, Paulo enviou sozinho Timóteo. Aqui não fala Silas. Silas, aqui não menciona Silas. Timóteo foi sozinho para cuidar da Tessalônica, da igreja de Tessalônica, né? A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmo sabeis que estamos designados para isso. Paulo sabia que ele estava designado para sofrimento. Porque no dia que ele foi chamado no caminho para Damasco, o Senhor falou para ele: agora importa você sofrer por meu nome. Você que perseguiu os outros por causa do meu nome, agora importa você sofrer pelo meu nome. Então Paulo sabia que ele tinha que sofrer. Não é isso? Então, o que eu quero dizer assim, Paulo, lembra que a história no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo então fugiu sozinho, de Bereia para Atenas. E depois Atos dos Apóstolos fala que de Atenas ele foi para Corinto, encontrou aquele Priscila. Mas em algum momento, irmãos, em Atenas ainda, o Timóteo foi até lá. Talvez Silas e Timóteo, eu não sei. E ele enviou Timóteo de volta. Aí Paulo desceu para Corinto. Em Corinto encontrou aquele Priscila. E depois, então, Timóteo veio junto com Silas para Corinto. Vocês se lembram dessa história? Então, aqui me dá mais um detalhe. Por isso que você lendo a Bíblia de uma maneira assim, você passa por cima,
você não vai entender isso. Então, em Atenas, de alguma forma, o Timóteo já tinha ido lá e Paulo já tinha enviado a Tessalônica sozinho a Timóteo. Tá? Então imagina só um jovem de 18, 19 anos de idade voltar para cuidar de uma igreja recém-levantada, não é isso? Então, ó Senhor Jesus, por isso que tudo isso é preparação. Queridos irmãos, a gente tem que seguir o Espírito. Até para escolher um jovem para ir junto conosco, tem que seguir o Espírito. Se o Espírito falar, esse, vamos confiar. Muitas vezes, irmão, nós somos muito perfeccionistas. Porque a gente já tem idade, já tem experiência, já sabe fazer as coisas, já somos adultos, maduros, tal, tal. E você olha para um jovem, não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, faz errado nisso, faz fazer isso. Irmão, se for assim, você vai ficar sozinho até o final da sua vida. Não é? São preparar, aprender a preparar jovens. Mandou ele sozinho para Tessalônica. Timóteo foi sozinho para Tessalônica, jogou ele no fogo. É ou não é? É um difícil, irmão. Um jovem de 18, 19 anos e de repente acabou de se associar na obra, associar-se na obra. Como é que maturidade ele tinha para ajudar a igreja em Tessalônica? Irmãos, Paulo já confiava nele e Paulo já estava aperfeiçoando, treinando esse jovem. Ó Senhor Jesus, vamos lá, vamos continuar, vamos lá. Vou ver se eu consigo terminar. Nosso tempo está avançando. Aí, na terceira viagem, isso já é no ano 54. No ano 54, ele já deve ter o quê? 3 anos depois, né? 21 anos. 21 anos. Na terceira viagem. Então, quando Paulo, vocês se lembram que Paulo ficou um tempo em Éfeso? Tá? Eu não vou detalhar de novo, vocês sabem. Paulo ficou em Éfeso, na escola tirando 2 anos, é isso? É isso, né? Ficou. E ao todo ficou em 3, quando ele falou para os presbíteros, ele ficou 3 anos em Éfeso ao todo. Então, enquanto ele estava em Éfeso, ele ouviu dizer que estava tendo problema em Corinto. Vocês se lembram? Aí ele escreveu 1 Coríntios, certo? Então, quando ele, né, aí Paulo, né, enviou Timóteo até Corinto, isso já é no ano 59, tá? 54, quando ele iniciou a terceira viagem. Como ele ficou uns 3 anos lá em 3, né? 3 anos ou mais em Éfeso, e quando enviou Timóteo, então Timóteo já tinha o quê? Se somar mais 3, né, 21 anos mais 3, já tinha 24 anos. Tá? Por volta de 24 anos. Então Timóteo foi enviado até Corinto. Né? Isso, né, em 1 Coríntios, vamos lá, tá? 1 Coríntios. Vocês têm interesse em ver essas coisas ou não? Preparar essa viagem com vocês, né? Aí, versículo 4, capítulo 4, versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Irmãos, Paulo confiava tanto no jovem Timóteo, dizendo que Timóteo sabe o que eu faço em cada igreja. Timóteo, não é isso? Timóteo vai lembrar os meus caminhos, a minha maneira de fazer as coisas. Timóteo, ele aprendeu tudo isso, embora jovem, né, ele aprendeu tudo isso. Por isso, irmãos queridos, vamos confiar nos nossos jovens. Confiar que, né, apesar de no começo alguma imaturidade, alguma coisa feita errada, não seja aquele perfeccionista que realmente até o final da sua vida não consegue trabalhar com ninguém. É sempre você, porque você que sabe, né? Se você não põe a mão, a coisa não sai do jeito que você quer. Então você vai ficar sozinho até o final da sua vida. Deixa os outros errarem. Deixa os outros aprenderem, é ou não é? Com timidez ou não, com imaturidade ou não, vai amadurecer. Vai aprender com você, tá bom? Amém. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Aí em 1 Coríntios 16, dá uma olhada. 1 Coríntios 16. Ó Senhor Jesus.
Irmãos, eu vou contar uma historinha aqui. Então. Até 2017, estou falando da igreja de São Paulo e depois a obra como um todo. Até 2017, venho administrando a igreja de São Paulo. Já mais de 20 locais de reunião, né, André? Quantos locais de reuniões? Mais de 20 distritos. Cada distrito, cada local de reunião, nós tínhamos irmãos responsáveis com isso. E a gente reunia toda segunda-feira, né, André? Toda segunda-feira. Né? E, na verdade, nem todos que deviam vir viam, né? E ali a gente falava da palavra profética, falava do encargo do irmão Dom, é isso? A gente falava de como praticar o encargo do irmão Dom, como praticar, né, a palavra profética. E os irmãos, amém, amém, aleluia. Reuniões eram realmente muito boas, né? Aquelas reuniões eram muito boas. Só que pouco acontecia na prática depois disso. Isso durou alguns anos, desse jeito. Falei, não é possível, já em 2017 alguma coisa tem que acontecer diferente. Tem que ir para frente. Graças ao Senhor, irmão, nós ganhamos reforço. O Espírito começou a falar sobre entusiasmo, inclusão e excelência. Foi aí, irmãos, que o Senhor restaurou nosso entusiasmo pela vida da igreja. As nossas reuniões tomaram forma, tomaram força, porque houve um domingo aqui, eu estava sentado aqui, veio uma visitante, uma irmã, veio até aqui na frente e veio falar comigo, nossa, eu não sabia onde enfiar a cara. Ela falou assim, eu queria convidar você, não sei se ele me chamou de pastor Pedro, queria convidar você para a minha igreja, né? Porque eu fui muito, muito mal recebido aqui. Cheguei aqui, ninguém me acompanhou, ninguém me recebeu, ninguém me perguntou quem eu era, sentado aqui abandonado numa cadeira aí e tal. E no começo da reunião, todo mundo chegava atrasado, não tinha quase ninguém, né? Eu queria que você visitasse a minha igreja, que é bem melhor. Eu não sabia onde enfiar a cara. Aí, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor nos restaurou. Restaurou nosso entusiasmo pelas reuniões, a nossa excelência no serviço. O Congresso das Mulheres estabeleceu um padrão de serviço ótimo. Aí eu falei para as irmãs que cuidaram do primeiro Congresso das Mulheres, vocês têm que manter esse padrão em todo o serviço da igreja. A partir de então, irmão, nós elevamos o padrão do serviço, é ou não é? E inclusão, incluir jovens, incluir as mulheres, incluir todos. Ninguém pode ficar desempregado no corpo de Cristo. Aí, irmãos, houve uma grande inclusão. E nessa grande inclusão, irmãos, eu tive que chamar dois irmãos, entre um deles, o Ulisses, né, Ulisses? Cadê o Ulisses? O Ulisses aí, eu chamei o Ulisses por ser o mais jovem dos presbíteros, né? E chamei um jovem também mais maduro, não vou falar o nome, jovem mais maduro entre nós. Chamei os dois para almoçar, né? Eu paguei almoço, né? Você pagou almoço? É. Não, mas minha intenção era eu pagar almoço, né? E eu falei para eles que nós precisamos da inclusão dos mais jovens, nós precisamos mudar um pouco do perfil do serviço, e nós precisamos da energia, precisamos incluir, precisamos, né, do jovem entrar e dar uma outra dinâmica, usados pelo Espírito, né, dar uma outra dinâmica na igreja, tal. Então, irmãos, foi nisso, né, o Ulisses e o outro irmão, né, também entenderam, então a gente se separou, você teve que trabalhar, né. Aí eu fui tomar café com esse outro irmão, e esse outro irmão perguntou, Pedro, me fala exatamente o que você quer. Eu falei, eu não sei como explicar. Eu não sou homem de controle por meio de relatórios. Eu não sou homem de controle por meio de controle rígido, literal. Não sou desse tipo. Eu quero a cumplicidade. Naquele tempo já falei essa palavra para ele. A cumplicidade é mais do que confiança. A cumplicidade é tudo, é confiança, é intimidade, é empatia, não é isso? A confiança você não precisa pisar em ovos, né, com a outra pessoa, você, né, eu não sei como dizer, tem confiança total. Aí eu falei, vou explicar, ilustrar. Você lembra do rei Davi?
quando os filisteus tomaram conta daquela outra banda ali na montanha, o rei Davi, ele suspirou. Oh, quem me dera beber da água daquele poço que está sob o controle dos filisteus. Ele só suspirou, ele não pediu para ninguém fazer isso. Os 3 valentes de Davi foram lá, irromperam todas as resistências, foram lá, pegaram água e trouxeram para Davi. Davi olhou para aquilo e, nossa, vocês foram buscar? Sim, vamos buscar. Davi não ousou tomar água, porque foram com preço de sangue. Poderiam ter morrido os seus valentes. Ele não quis beber aquela água, ele ofereceu por libação ao Senhor. Assim aconteceu. Eu falei, é essa cumplicidade. Eu espero que você tenha entendido. Ele falou, entendi. Foi embora, entendeu? Irmãos, é essa cumplicidade entre nós. Os valentes de Davi poderiam criticar Davi. Poderiam questionar Davi. Por que o nosso líder está pedindo uma coisa dessa? Pedindo para a gente morrer, para trazer uma água, né? Isso é luxo demais. Não, eles não questionaram. Irmãos, é não questionar a liderança. Não questionar, não é isso? Isso é cumplicidade. Eu falei, essa cumplicidade que eu quero. Tem gente que fala demais, critica demais, questiona demais, irmão. É ou não é? Vamos ser um. O Espírito está usando algum canal, falou uma palavra, não questiona. É assim, é assado, tal, não. Vamos ser um. O Espírito vai abençoar. É disso que nós precisamos para terminar a nossa tarefa. Ó Senhor Jesus. Já estou delongando demais, meu Deus do céu, não sei como é que eu vou terminar aqui. Que fala, eu não li aqui, né? Não li em 1 Coríntios 16, é isso, né? Versículo 10, que diz assim, e se Timóteo for, eu vou mandar Timóteo, e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Quer dizer, Timóteo vai até vocês para fazer aquela coleta para a Judeia, tá? Então, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ele coloca sempre Timóteo como ele, com ele, unido. Parece ser uma mesma pessoa. Vocês entenderam? Eu não posso ir, mas Timóteo sou eu. Veja que ele esteja sem medo, sem receio. Ele é jovem entre os adultos mais maduros. Faça ele se sentir à vontade, faça ele se sentir sem medo. Deixe ele à vontade de falar o que o Senhor quer falar com vocês. Vocês entenderam? Então não é só timidez. Essa diferença de idade, né? Essa juventude que ele tinha que ser ousado, ele tinha que ser mais intrépido, não é isso? Por causa da diferença de idade. Então, ninguém, pois, o despreze. Por favor, não despreze a ele, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos, né? Irmãos, esse é o espírito entre os dois. Eu estou levando devagarinho para vocês entendendo essa coisa orgânica que foi formando entre os dois, não é isso? Senhor Jesus, me ajuda aqui, como é que eu vou terminar aqui? Aí na segunda carta aos Coríntios, dá uma olhada, segunda carta, capítulo 1, versículo 1. Quem é que escreveu essa segunda carta para os Coríntios? Fala Paulo, claro que é Paulo, né? Mas dá uma olhada no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele escreveu com a coautoria de Timóteo. Ele e Timóteo. Jesus. Atos 18, 5. Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou. Não, irmão, isso aí eu já li, né? Bom, eu não vou falar esse ponto aqui, acho que não é tão relevante. Filipenses 1:1. Filipenses 1. Paulo, depois da quarta viagem para Roma, você sabe que Paulo foi preso em Jerusalém, né? Em Jerusalém, ele foi preso, levado para Cesareia. Ficou 2 anos em Cesareia. Aí os judeus estavam tentando levá-lo de volta para Jerusalém para ser julgado, para matá-lo no meio do caminho. Ele soube do complô,
ele apelou para César. Eu apelo para César. Aí ele foi para Roma, tá? Foi para Roma. E em Roma, no seu primeiro aprisionamento, ele teve toda uma regalia. Ele podia alugar uma casa, embora não tinha liberdade, ele estava acorrentado junto com um soldado que o vigiava, mas ele tinha liberdade de alugar uma sua própria casa e podia receber os cooperadores, podia receber os irmãos, podia receber as pessoas, pregar o evangelho. Quase todos os irmãos da guarda pretoriana foram salvos. Então Paulo não perde tempo. Ele é um evangelista, ele prega o evangelho, fala do Senhor, fala da palavra. Irmão, esse espírito que nós temos, né? Ninguém conseguindo segurar as algemas, ele nas algemas. Então, esse era Paulo no primeiro aprisionamento. E no primeiro aprisionamento, irmãos, ele escreveu a carta aos Efésios. Mas quando ele escreveu para os Colossenses, quando ele escreveu para Filipenses, ele escreveu para Filemão, nas 3 últimas cartas, são 4 cartas que nós consideramos coração da Bíblia, vocês se lembram? Coração da Bíblia. 3 dessas 4 cartas, Paulo escreveu colocando Timóteo como coautor. Você já percebeu isso? Filipenses 1, dá uma olhada. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo e Timóteo. Colossenses, dá uma olhada em Colossenses. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E Filemão. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, queridos irmãos, Paulo teve o seu jovem cooperador todo o tempo com ele em Roma. Não só com ele em Roma, as cartas principais que ele escreveu ao lado do Timóteo. Veja a importância desse jovem. Ó Senhor Jesus. E quando chega em Filipenses, dá uma olhada, Filipenses 2. Isso eu acho pesado demais, né? Filipenses 2, versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Quer dizer, Paulo mandava lá no primeiro aprisionamento, na casa alugada, acorrentado do lado de um soldado, ele mandou Timóteo para Filipos, tá? Porque ele mandou a Timóteo, não mandou outro cooperador? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Irmãos, é pesado falar assim. Paulo não mandou outro cooperador porque a ninguém tenho de igual sentimento. Timóteo tinha igual sentimento que Paulo tinha, a cumplicidade com Paulo, sabia exatamente o coração de Paulo, como Paulo sentia, como Paulo pensava, porque ele era quase que um com Paulo de tanto tempo que o acompanhava. Irmão, é isso que precisamos entre nós. Em vez de um olhar para o outro como um concorrente, um olhar para o outro como adversário, né? Nessa disputa, na obra, na igreja, irmãos, nós temos que parar com isso. Isso tudo é Satanás colocando, né, essas suas estratégias para degradar a igreja. A igreja, irmãos, em Filadélfia não tem conceito de posição. Porque acabou de sair de hierarquia, de nicolaísmo. Não há conceito de posição. Irmão, nós somos um. Nós precisamos ter de igual sentimento.
sentir o mesmo que o apóstolo sente, falar mesmo que o Espírito está falando, não é isso? Nós fazemos a mesma obra, não tem, sabe, teve um tempo atrás, irmão, tinha muita obra regional, muito território, muito conceito territorial. Não, aqui na nossa região é diferente. A nossa região a gente não faz assim. Irmão, nós tínhamos muito territorialismo, mas graças a Deus isso está acabando. Nós fazemos a mesma obra do Espírito. E quem está nos liderando, irmãos, nós somos um com Ele. Nós temos o mesmo sentimento, pensamos a mesma coisa, temos a mesma empatia, temos a mesma, como é que fala, cumplicidade, não é? A mesma, temos a intimidade com o que o Senhor está fazendo, não é isso? É isso, irmãos, que o Senhor vai nos abençoar. Para não voltar atrás. Irmão, pelo amor de Deus, não quero voltar atrás. Quero voltar mais atrás na obra do Senhor, na igreja do Senhor, viver com desconfiança. Desconfiança um do outro, não é? Quem vai puxar seu tapete? Quem vai... Irmão, graças a Deus, nós não temos mais esse ambiente. E eu estou falando isso para prevenir. Eu estou vacinando, o Eza está vacinando, eu também estou vacinando para a gente não voltar mais atrás. Ó Senhor Jesus, eu preciso terminar. Aguenta mais um pouquinho? Mais um pouquinho, tá? Então, a primeira de carta, né? Paulo ficou esse tempo preso, né? Em prisão domiciliar. Calcula-se que é entre ano 62 a 64, tá bom? Paulo, então, foi preso enquanto aguardava julgamento, porque ele recebeu, né, Roma, né, o sistema judicial de Roma recebeu denúncia dos judeus. Os judeus denunciavam que ele era aquele que provocava sedições, provocava rebeliões, né, tal. Então ele foi acusado, mas a justiça era lenta, continua sendo lenta, e a coisa não se desenrolava, mas como era longe, foi para Roma, os judeus de Jerusalém também esfriaram com relação a Paulo. E não houve julgamento até lá. Então, de 62 a 64, Paulo então foi temporariamente solto, porque não havia mais a pressão dos acusadores. Então, até para ver quando é que vai retomar, ele foi solto. Ele foi libertado temporariamente por falta do prosseguimento da acusação, e Paulo já tinha, nos escritos dele, já tinha essa expectativa que ele iria ser solto. Tá? Isso está em Filipenses 1, dá uma olhada aí, Filipenses 1, 25, que diz assim: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso e gozo da fé. Quer dizer, ele ainda estava já predizendo que ele ia até ficar com os filipenses. Capítulo 2, versículo 24, diz assim: estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então ele estava já prevendo a sua saída da prisão. Em Filemão 22, a mesma coisa. Não vou ler Filemão 2, 22, vocês podem anotar. Então, Timóteo, nessa segunda viagem, né, quando ele foi solto a primeira, né, aí que acontece? Timóteo foi deixado em Éfeso, porque Paulo saiu da prisão, né, quando Paulo, né, passou por Éfeso de viagem para Macedônia, ele ia visitar Macedônia, né, passou por Éfeso, Éfeso é Ásia Menor, né, fazia aquela volta e ia para Macedônia. Então, quando ele passou por Éfeso, ele percebeu que a situação não estava boa já na igreja em Éfeso. Já havia alguns que estavam querendo ensinar diferentemente, introduzir filosofias, introduzir outra linha doutrinária ali para os irmãos. Aí deixou Timóteo para ensinar as pessoas sobre a falar profético, a linha da economia de Deus. Isso que o irmão Ezra está se esforçando a falar. Também a fé, a economia de Deus, a verdade, tá bom? Então, era uma tarefa muito pesada para o Timóteo. E vamos lá, Efésios 1, né? Vamos lá, Efésios. Perdão, Timóteo, 1 Timóteo 1, versículo, né?
3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, não ensinem diferentemente, não ensine diferentemente da palavra profética, da linha da economia de Deus, não é isso? Do ensinamento saudável. Tudo que alguém quer ser diferente daquilo que está sendo ensinado, irmãos, vem de Satanás, não vem de Deus. Vem para promover, né, discussões e promover divisões e promover degradação. Ora, o intuito, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. O que eu faço na igreja procede de amor puro, não é isso? É isso, né? É um amor que procede de um coração puro. Irmãos, 2021, vamos trabalhar para termos esse coração puro. O amor com que fazemos as coisas, vocês comportadores dinâmicos, vão para as ruas, esse amor proceda de um coração puro. Né? E os demais irmãos, Avança Jovem, né, o Expo Livro, todos os demais itens, a vida da igreja, rede de cuidados, vão fazer isso com amor que procede de um coração puro, não é para galgar posições no lugar nenhum. E de consciência boa, e de fé sem hipocrisia ou sem fingimento. Irmão, nossa fé tem que ser uma fé pura, uma fé sincera, e a consciência sempre boa, mantenha uma consciência sensível ao Senhor. Bom, vamos lá. Capítulo 1, versículo 18. Eu já li. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas o bom combate. Você já tem profecia, alguém profetizou a você, baseado nisso, lute, combata o bom combate. E sempre mantendo a fé em uma boa consciência. Irmãos, até o final da nossa vida, vamos manter uma fé sincera, sem fingimento, e manter uma boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Isso quer dizer o quê? Alguns estavam do lado de Paulo. Alguns estavam trabalhando pelo mesmo evangelho, mas não manteve a boa consciência. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre. Então isso indica que eles estavam no caminho certo, mas se desviaram. Irmãos, isso pode acontecer entre nós. Por isso eu digo, não voltaremos atrás. Não vamos voltar mais atrás. Tá? Então esse Himeneu, irmãos, ele foi um mestre que começou um ensinamento herético. Ele começou a dizer que a ressurreição não vai acontecer porque já se realizou. Tá? Isso você vai dizer, mas baseado em quê? Dá uma olhada rápida em 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, versículo 17 e 18. Né? Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Quer dizer, eles estavam na verdade, estavam na linha da verdade, mas se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Irmãos, isso mostra que os que andaram conosco em algum momento podem ser desviados, se desviaram. Mas daqui para frente, irmãos, os que estão conosco, nós não queremos que ninguém se desvie. Vamos fazer todos se manterem essa fé sem fingimento e a boa consciência, não é isso? Nunca se desviando da verdade. Então, esse é o Himeneu. Voltando lá para 1 Timóteo, e quem o Alexandre, né? Alexandre, pois os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Alexandre está em 2 Timóteo 4 também, para explicar. 4, versículo, né? 14 e 15. Vamos lá. 2 Timóteo 4, 14 e 15. Alexandre, o latoeiro. O que é latoeiro? Quem sabe? Hein?
que é latoeiro? Latoeiro trabalha com bronze, com a lataria de bronze, entendeu? Então, ele era um empresário, né, da área de bronze, tá? Então, trabalhava com bronze. Então, Alexandre era um empresário, causou-me muitos males. Irmão, Alexandre fez muita coisa ruim. Ele era da verdade, ele estava com Paulo e andou causando problema quando se desviou. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Irmão, quem resiste à palavra profética acaba sendo usado por Satanás. Então, irmãos, nós temos que aqui fala, né? Guarda-te dele. Vamos ter que nos guardar com aqueles que resistem à palavra profética. Então, esse era um empresário, né? Muito provavelmente, alguns dizem que ele também ajudou, né? Quando o imperador Nero perseguiu e prendeu a Saulo, ele teve, né, crédito nisso. Ele também ajudou a acusar e prender a Saulo, tá bom? Então, isso é a história que vai dizer, eu não sei se é verdade. E no versículo, estou ainda no capítulo 4, né, de 2 Timóteo, versículos 11 e 12, somente... ó Senhor. Capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, 10, né? Capítulo 6, versículo 10, fala assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então parece que está falando com as pessoas que trabalham, né? As pessoas que têm negócios, são empresários, tá? Mas Paulo está falando para Timóteo também. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Então, por que Timóteo tem a ver com ficar rico, ganhar dinheiro? Irmãos, também na igreja do Senhor pode haver esses problemas. Imagina só Tessalônica, uma igreja rica, de gente rica, e eu me aproveitar, já disse isso, me aproveitar, me bajular esses homens ricos e me aproveitar do dinheiro deles, com intuito ganancioso, não é isso? Irmãos, isso é feio na obra do Senhor. Então, por isso ele fala para Paulo fala para Timóteo: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. Muito bem. Voltando lá para 2 Timóteo 4, né? Aqui fala versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Eu vou terminar, tá bom? Eu vou terminar com esses versículos aqui, 2 Timóteo 4. Procura vir ter comigo depressa. Irmãos, Paulo foi, de repente, preso por ordem do imperador Nero. O imperador Nero estava perseguindo os cristãos há alguns anos. Ele provocou incêndio em Roma, na verdade, para se promover as ocultas, só que as coisas saíram fora do controle. Em vez de ganhar popularidade, ele perdeu popularidade. Então, por culpa, né, sobre o incêndio, ele pôs culpa nos cristãos e começou a matar os cristãos. E para agradar os romanos, jogando toda a raiva sobre os cristãos, ele mandou prender Paulo. Vocês entenderam? Foi nisso. Aí quando prendeu Paulo, irmãos, essa prisão não é mais aquela prisão com a casa alugada. Essa prisão é prisão romana, naqueles calabouços de pedras, lugar frio, né, lugar úmido, né, lugar fedorento, para não dizer isso, sujo, sem higiene. Irmãos, Paulo foi encarcerado desse jeito. Então, e Paulo foi de repente levado para lá e já fizeram a primeira audiência. Na primeira audiência, queridos irmãos, ninguém testemunha a favor deles. Todos a Ásia abandonaram ele. Ele ficou sozinho, não teve um testemunho positivo a favor dele, né? Então Paulo sabia que a segunda audiência era final. Ele já estava rapidamente, estavam já marcando a segunda audiência. A segunda audiência ia condená-lo
já ia executá-lo. Então, irmão, Paulo sabia, por isso Paulo fala assim, procura vir ter comigo depressa. Timóteo, eu preciso de você. Antes de eu morrer, eu quero te ver. Você, meu cooperador mais íntimo. Tá? E versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Quem é Demas que amou o presente século? Irmãos, amar o presente século é amar o dinheiro. É amar dinheiro. Paulo alertou Timóteo, mas o Demas foi amar o primeiro século. Foi para Tessalônica, porque Tessalônica tem homens ricos. Tá? Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Lucas é o médico, né? Lucas está comigo. Toma contigo Marcos. Olha, ele lembrou de João Marcos. Traz para mim, traz o jovem. Vocês dois jovens, vem para cá, traz o jovem. E traze-o, pois me é útil para o ministério. João Marcos era útil para o ministério. Por isso ele acabou aperfeiçoando dois jovens. Quanto ao Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Quando você vier, traga aquela capa que eu deixei na casa, lá em Troade, na casa de Carpo, porque, e aqui fala, onde está? Venha antes do inverno, onde está? Versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Irmão, na prisão romana era um frio só. Falou para ele trazer a capa, porque eu não consigo me aquecer um pouco mais naquela prisão fria. Vocês entenderam? Assim era Paulo no final da sua vida. Por isso, irmãos, capítulo 4, versículo 6, vou ler para terminar. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. A segunda audiência já estão marcando. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ó Senhor Jesus, esse espírito de Paulo, irmãos, tem que permear em 2021 na sua igreja. Tem que permear no pequenino rebanho. Tem que permear na igreja em Filadélfia. Tem que permear nos trabalhadores a 1/10 hora. Irmão, nós somos esses que o Senhor está preparando, irmãos, para serem vencedores e lutarem do lado do Senhor. Casar-se com o Senhor nas bodas do Cordeiro lá no céu. E nós vamos fazer executar juízo contra o governo desse mundo que está em oposição a Deus e acabar com toda a usurpação de autoridade de Deus aqui na terra, né, na última batalha de Armagedon. Queridos irmãos, nós estamos nessa. Quem está nessa? Combata o bom combate. Amém. Que o Senhor abençoe a todos vocês que estão em casa, nos vendo, e todos os irmãos, nós vamos este ano, irmãos, subir mais um pouco de degrau, vamos ser mais um, nós vamos ser como um só homem, sem conceito de posição, sem conceito de disputa, nem de contenda, ciúmes entre nós. Pelo contrário, essa cumplicidade vai fazer de nós um só bloco. A igreja será um só bloco contra as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Nós vamos vencer essa luta. Que o Senhor abençoe a todos. No meio do sofrimento, da dificuldade, lembrem-se dessa palavra. Nós somos como esse apóstolo Paulo. O mesmo Espírito, irmãos, que atuou em Paulo, está em nós. Ele também nos dá essa mesma intrepidez, essa mesma entrega, esse mesmo sacrifício, que a nossa vida seja uma libação para a igreja. E Deus abençoe vocês todos. E eu quero ver vocês todos lá no reino. Jesus é o Senhor. Amém.